Vamos fazer uma pausa para o café? Olá, eu sou Lafontine e você está no programa Contra Tese. Aqui eu vou trazer os temas mais atuais e polêmicos do universo de Web3 e usar da filosofia para iniciar uma discussão com nossos convidados. Cada um com uma opinião diferente. Vai discutir comigo sobre esse tema. É ou não é um bom papo? Se ajeita na cadeira e vamos tomar esse café com os amigos. Esse é um programa oferecido pelo estúdio Bloco Café. Cara, hoje aconteceu uma parada que eu odeio. Tava no busão vindo pro trampo e tals, mexendo no celular. Aí olho pro lado, tem uma pessoa que eu nunca vi na vida com o pescoço todo esticado vendo a minha tela. E o foda é que você fica, desde quando essa pessoa tá bisbilhotando o que eu tava fazendo? O que será que ela chegou a ver? Porra foda. Ah, eu odeio isso. Privacidade é normal. Privacidade é para as pessoas boas, é para mães, para mensageiros e para apreciadores de comida. A privacidade é para reuniões de negócios e cabines de votação. É por isso que temos cortinas de chuveiro. É por isso que temos aquele pequeno ícone de cadeado na barra do navegador. A privacidade protege você da discriminação e do roubo de identidade e mantém seu histórico de entrega de alimentos em segredo. Também pode protegê-lo daqueles assustadores anúncios de alguém que definitivamente está ouvindo seus pensamentos em aplicativos de mídia social. Privacidade não significa se excluir de tudo e todos. Em vez disso, a privacidade lhe dá o poder de escolher o que e com quem você compartilhará. Proporciona segurança, controle e o direito de você conceder acesso. A privacidade lhe dá a capacidade de se expressar, de ser criativo e de gastar seu tempo e seu dinheiro da maneira que desejar, sem o escrutínio de terceiros. Ela protege nossos momentos íntimos, as nossas ambições mais embaraçosas, as nossas ideias radicais e a capacidade de sermos nós mesmos. A privacidade é liberdade, consentimento, dignidade e segurança. Privacidade é normal. Privacidade é normal. Uma campanha da Zcash Brasil e do Bloco Café. Olá, vamos fazer uma pausa para o café. Seja muito bem-vindo ao segundo episódio do podcast Contra Tese no estúdio Bloco Café. Hoje nós vamos conversar sobre o tema memecoins são uma cultura ou uma inutilidade? As reflexões a seguir que nós vamos fazer junto com convidados extraordinários e muitíssimos especiais são baseados em princípios da filosofia, sociologia, para oferecer contra-argumento que testam a lógica das respostas e enriqueçam uma conversa embasada, empírica e respeitosa. Não pretendemos estabelecer uma verdade absoluta, criar tensões e não vamos conseguir esgotar o tema como você já sabe como funciona por aqui. E claro, teremos duas opiniões diferentes, mas no final é a terceira e sua opinião que nós realmente queremos ajudar você a construir. O mundo dos memecoins, reflexões inspiradas, por exemplo, por Jean Baudrillard ou Baudrillard, se você quiser saber como se escreve para pesquisar, na era digital e da Web3, as ideias de Jean sob o simulacro e a hiperrealidade oferecem uma perspectiva fascinante sobre as memecoins. Para ele, por exemplo, que argumentou que na sociedade contemporânea a distinção entre realidade e representação se dissolve, dando lugar à hiperrealidade, onde signos, símbolos se tornam mais importantes do que a própria realidade. Com isso, surge a cultura dos memecoins. As memecoins, como Dogecoin, Shiba Inu, exemplificam a ideia de simulacro que ele está tentando trazer para você. Elas surgem como paródias de criptomoedas sérias, entre aspas, e se baseiam mais em memes e cultura de internet do que em fundamentos econômicos sólidos. A ascensão das memecoins pode ser vista como um reflexo da hiperrealidade, onde a percepção e a narrativa impulsionam esse valor em vez de utilidade ou funcionalidade concreta. Será? A inutilidade dos memecoins é real ou há controvérsias? No entanto, essa mesma natureza, conforme se pensar na inutilidade, pode levar à crítica de que as memecoins são fundamentalmente inúteis. Elas desafiam a ideia tradicional de valor, sendo frequentemente vistas como brincadeiras ou até fraudes. Jean, por exemplo, sugeriria que essa inutilidade, entre aspas, é precisamente o ponto.
As meme coins revelam a arbitrariedade do valor na economia digital, onde a crença coletiva pode transformar um meme em um ativo valioso. Além desse tema, a confiança e responsabilidade também pode passar perto do assunto meme coins, porque levantam questões sobre: será que dá para confiar? Será que são criptos responsáveis nesse sentido? E na ausência de fundamentos tradicionais, sua valorização depende da confiança na narrativa compartilhada. Isso vai ecoar as ideias de Jean sobre a confiança na hiperrealidade e ser uma construção frágil e suscetível a colapsos repentinos. Bom, filósofos e pensadores da Web3, tudo isso a gente vai conversar aqui hoje. Então, vamos fazer uma pausa com os amigos, tomar esse café. Seja muito bem-vindo de novo ao Contratese. Hoje eu vou conversar junto de gigantes e do meu parceiro amigo Why So Serious com o Guiriba e a Rafa Romano, para discutir esse tema sobre a cultura do meme coins. Nossas mentes curiosas e inquietas vão se debruçar sobre esse tema que provoca debates acalorados, as meme coins, e elas são uma nova cultura digital, pelo menos a isso é inegável, ou simplesmente uma inutilidade, segundo a opinião. É essa questão que nós vamos explorar nesse episódio. Não pretendemos esgotar o tema, como já disse, mas queremos dar a você a oportunidade de formar sua própria opinião. E para guiar esse papo, você viu que eu me recorri às ideias de Jean, um dos grandes pensadores contemporâneos sobre o assunto, que nos alertou sobre o simulacro e a hiperrealidade, onde a fronteira entre o real e o representado pode se dissolver. Deixa eu dar o meu oi, o meu bom dia, boa tarde, boa noite para os meus amigos que já estão aqui no palco. Na ordem eu vou chamar a Rafa e Guiriba. E claro, como vocês já sabem, a voz desse podcast do Estúdio Bloco Café, o Why So Serious. Rafa, seja muito bem-vindo. Guiriba, muito bem-vindo. Fiquem à vontade. Oi, pessoal, um prazer estar aqui. Obrigada por chamar a gente para conversar um pouquinho sobre esse tema bem quente do momento. Muito valeu pelo convite também, né? Tô Guiriba. E valeu também pelo convite para falar desse tema que nos tanto é caro. Valeu demais. E aí, Uai? Fala pessoal, fala Lafontine. Poxa, que honra, né? Segundo episódio aí, de um formato que o pessoal gostou. E vamos falar com um tema que tá super... Eu já perdi as contas qual é o número dessa meme season, né? Acho que desde aí tava pensando aqui. Lá no auge do bear market veio a Pepe, depois Bonk, Whiff, aí agora tá uma febre aí, né? Principalmente depois que voltou o World Kit lá, o trader do GameStop, né? Ele com um tweet conseguiu dar uma pampada aí em pleno momento de lateralização do mercado, consolidação, né? Os ativos que mais cresceram aí nas últimas semanas, com certeza, é o meme coin. Então muito legal estar aqui e com duas feras, né? A Rafa já esteve aqui, o Guiriba em breve estará, então tô bem ansioso aí porque a gente vai trocar ideia, Lafon. Legal, eu também tô muito ansioso porque eu sigo os dois, gosto muito do conteúdo dos dois, são pensadores muito interessantes, a crítica deles são muito assertivas. É um prazer, Rafa e Guiriba, estar com vocês. Então, para esquentar o motor, eu queria começar com uma primeira pergunta para a gente poder ir dissolvendo esse tema, né, até a gente chegar no centro dele sobre a cultura e inutilidade. Então, a primeira pergunta que eu tenho para vocês, aí vamos seguir nessa de Rafa e Guiriba, inclusive vocês fiquem muito à vontade para fazer pergunta um ao outro diretamente, né, tirar dúvidas um com o outro. A primeira pergunta é: como você vê o impacto das meme coins na cultura digital e na percepção de valor no universo Web3? Ou seja, vamos explorar aqui como memes e narrativas influenciam a percepção de valor. Eu acho que primeiro, né, é a própria questão dos memes, né? Os memes acho que surgem como uma síntese de culturas digitais, né? Que conseguem fazer uma coisa que é muito difícil de ser feita, né? Que é a condensação de conceitos e piadas e momentos em algo muito fácil, né? Então, assim, até um comentário engraçado, né? Ontem mesmo o Biden, ele abriu uma vaga, né, para criador de meme, por exemplo, né, tá ali, tem o job description, né, e aí uma das coisas é realmente você fazer memes, né, então não é brincadeira, mas eu conheço pessoas que já trabalharam, tipo, o cargo chamava era
ministro dos memes, né? Assim, e por que existe essa demanda tão grande? Que é pelo poder da síntese, né? Da comunicação sintética, né? O Twitter, ele tem, por exemplo, poucos caracteres. Você não pode ficar infinitamente falando. Acho que na era em que todo mundo tem TDAH, né? Ninguém consegue prestar muito tempo atenção. Acho que o poder dos memes, elas vêm desse processo de síntese de informação. E cripto, historicamente, é um ambiente de informação complexa. Né? Então, ninguém entende, todo mundo acha difícil. O que é blockchain? O que é computação? Quando tu lê ali a primeira parte do white paper, né? O que é uma rede peer-to-peer? Como é que funciona? Distribuição, computação, tem aquelas fórmulas no white paper, assim. É uma coisa que ninguém quer saber, na verdade, né? Se tu parar pra falar assim, vem cá, vamos ler o white paper junto. Ninguém quer, né? Então, eu acho que o potencial, assim, a questão da meme enquanto síntese de informação, que pode ser usado para várias coisas, né? Mas vem muito desse processo de transformar uma informação que seria muito difícil de ser absorvida numa coisa um pouco mais fácil de ser absorvida, ou que pelo menos gere interesse, né? E que faça com que seja possível uma coisa que fala assim, dei uma risadinha, legal, a minha atenção foi captada, né? E a partir daí, você tem, enfim, a chance de desdobrar alguns outros conceitos, né? Mas na minha perspectiva, o valor, assim, no sentido do meme per si, tem muito a ver com esse processo de síntese de uma informação que é considerada pela maior parte das pessoas como uma coisa impossível de ser entendida, né? Pô, a Rafa defendeu a favor dos memecoins aí. Mas, do meu ponto de vista, além do que ela falou também dos memes serem importantes para sintetizar a cultura, eu também vejo nas memecoins em si, no instrumento financeiro usado para monetizar memes, eu vejo também uma oportunidade de exatamente isso, né, de monetização de memes, porque se a gente for ver na internet, Web 2, isso é uma coisa que me pega muito das memecoins. Hoje a gente tem empregos como meme makers, né? Esses caras que a Rafa descreveu, são pessoas que trabalham com memes, mas antigamente, assim, você conseguir um emprego de meme maker não era uma coisa, tipo, tão simples, não tinha esse cara tão explícito. Você poderia trabalhar com publicidade ou algo assim, e até hoje, tipo, não é um cargo tão comum, mas existe hoje em dia, com certeza. Agora, com as memecoins, com essas moedas novas cujo fundamento deriva de um meme, dessa cultura, a gente tem pessoas que podem ser ótimas com memes, né, ótimas criadores de memes, ou ótimas pessoas em compilar informações e transformar numa informação simples de passar e que prolifere rapidamente e de forma fácil. As moedas podem ser um instrumento para elas conseguirem capitalizar sobre isso. Então, eu também vejo que quem é bom de meme consegue ganhar grana. E eu acho, nas memecoins, isso sempre me tem um apelo muito da hora, porque eu acho fenomenal isso, sabe? Porque cripto, pra mim, tem todo o fundamento de descentralização que eu gosto. Eu conheci o Bitcoin por causa disso, porque essa narrativa de descentralização, de ser incensurável, mas muito mais porque é divertido, né? E memes tendem a ser divertidos, né? A gente tem a ideia de Dawkins com relação ao que é memética, que é um conceito mais teórico, assim, sobre essa questão de unidade de informação que é proliferada de forma simples e rápida e consegue sobreviver ao tempo por causa dessa capacidade de proliferação. Mas se a gente for ver no meio hoje, você pergunta pra uma pessoa o que é um meme, ela vai falar, porra, é a imagem engraçadinha que eu vi no Instagram. Um meme é isso. E para as memecoins, memes são isso. Então as pessoas, elas não sabem tanto o potencial dos memes, o potencial da proliferação da cultura, mas eu acho que é exatamente isso, uma pessoa que consegue simplesmente fazer uma parada divertida, se proliferar e conseguir capitalizar sobre isso. Só pra fazer um contraponto também, né? Até uma perspectiva, um histórico pessoal meu, né? Eu nunca gostei muito de memes, eu nunca fui a pessoa das figurinhas, assim. Eu tenho um amigo que sempre que ele muda de celular, aí ele posta, tipo, no Instagram pedindo pra galera reenviar os stickers, né? Eu acho que eu tenho 3 stickers, no máximo, assim. E um deles ainda é escrito. É um negócio, tipo, alguém que tinha vendido Bitcoin, acho que a $30 e estava achando que, tipo, tava muito alto, sabe? É um escrito, tipo, a pessoa é tão ruim que o sticker dela é um tweet, né? Então, assim, eu nunca fui a pessoa dos memes, porque eu sempre tive um julgamento de valor que mudou um pouco a minha perspectiva, mas sempre foi essa ideia, acho que ela tem, que é de verdade também, que é um pouco da idiotização da comunicação também, né? Ao mesmo tempo em que é ótimo que a gente consiga fazer com que determinadas informações cheguem
às vezes, a única informação que chega é informação tão idiota que não passa dali também, né? E aí chega a informação... A gente queria que chegasse... Nossa, memes podem ser um potencial caso você aloque 1%, né? E chega... Meme é muito bom. E aí, na verdade, o que você fez foi um desserviço gigantesco, porque a chance daquilo, por várias questões que a gente vai citar, é a zero no longo prazo, né? Então, eu acho que também tem esse aspecto da viralização, né? Igual ele trouxe a definição teórica, é uma definição que parece um pouco o conceito de vírus, né? Que é uma coisa facilmente replicável, que sobrevive a várias coisas, né? O conceito teórico vem muito de uma metáfora e de uma mimesis da natureza, né? Do vírus, do comportamento do vírus. Mas eu acho que daí tem esse processo de idiotização de todas as coisas, né? E até era uma crítica pessoal, né? Eu fiquei muito tempo resistente a fazer vídeos curtos, por exemplo, né? Porque eu achava idiota. Eu olhava para as pessoas e falava: que pessoas idiotas fazendo um trabalho medíocre e fazendo uma coisa idiota, né? Essa sempre foi a minha perspectiva e eu resisti há anos a fazer vídeo. E agora, se você entrar nas minhas redes sociais, só tem vídeos curtos, né? E aí é um processo meu, inclusive, né? De lidar com essa controvérsia que é assim, então tá. Esse é o tipo de conteúdo, né? É o formato de conteúdo que as pessoas gostam. E é esse o formato que vai chegar. Não adianta eu achar que se eu escrever um artigo no Medium de 15 páginas, alguém vai ler. Porque não vai ler. A pessoa no máximo vai me elogiar o título. Pô, que título bonito que é lá que tu escreveu. Mas existe um processo, que é o processo que eu tento, né? Que é de trazer informações que sejam relevantes, né? Essa semana, especificamente, um cara até comentou assim: duvido que você entenda do que você tá falando, né? E é no formato, enfim, que eu tento ser divertida, tento ser curta. Eu falei assim, cara, me pergunta, tipo, qual informação dali que tu acha que eu não entendi, que eu posso explicar, né? E o cara me respondeu assim: eu não me informo com influencers. Né? E aí eu acho que é um pouco desse processo controverso, que é o processo de, assim... Como usar o instrumento meme para algo. E claro que ele é um instrumento com grandes potenciais, né? E quando eu comecei a estudar conteúdo viral, eu comecei a estudar estratégias, tipo, tu vê que é uma ciência mesmo também, né? A maior parte do estudo disso é estudo de neurociência, estudo do hooks, que a gente chama, né? De como você fala de um jeito certo no começo para você conseguir atrair atenção, né? E é um estudo psicológico, sociológico mesmo, né? Só que é isso, pode ser usado de uma forma extremamente de idiotização de tudo, né? E de transformar a comunicação e a mensagem em uma coisa completamente idiota, ou pode ser usado como uma ferramenta para você tentar desdobrar coisas que são relevantes, mas que se você falasse num formato mais sério, a chance daquela informação ser propagada na verdade, né? É extremamente baixa. É muito legal isso que a Rafa trouxe, e aí eu vou incendiar essa fala muito bem posta, que foi conectada lindamente com as preposições do Guiriba, para a gente pensar sobre o comportamento de sociedade um pouco e a gente poder ver como que isso vai implicar nas narrativas e influenciar os investidores e economia digital. É lá onde a gente vai chegar. Então, por exemplo, o termo meme foi cunhado lá por Richard Dawkins em 70 e alguma coisa, no livro O Gênio Egoísta, né? E é exatamente o que a Rafa estava dizendo, baseado nesse comportamento das ideias se replicar de pessoa para pessoa, semelhante à forma como os genes transmitem características biológicas. O problema é que isso pode gerar aquele efeito do telefone sem fio, né? Da maneira que uma informação ela começa um conteúdo complexo, ela vai se reduzindo de boca ao ouvido até que ela chega. Por exemplo, quando a gente vai discutir mass adoption, ela chega num público maior, muito reduzida, muito filtrada e talvez fragmentada, perdendo o seu valor original da fonte do conhecimento. Isso, por exemplo, reflete para a gente que o comportamento de memes, e aí é aqui que eu vou formar minha pergunta para vocês, o mercado ele tenta, né? Uma empresa grande, uma empresa gigante, ele tenta se apossar dos memes para se comunicar com o público digital. E muitas das vezes a gente viu que algumas empresas falharam miseravelmente de tentar fazer essa linguagem e o público que consome o memes rechaçou o comportamento, seja porque já tinha passado a trend, já tinha passado o hype e aí a empresa chegou super atrasada e isso foi delirante, né, do comportamento da empresa de tentar se encaixar uma linguagem. Então nós estamos falando inclusive de uma mudança na linguagem. A Web3, assim, né, como todo o campo que a tecnologia o abarca, também está trazendo novas evidências de mudanças de comportamento, de investimento e de linguagem. E aí vem a minha pergunta.
Quais são as implicações sociais e econômicas da popularidade especificamente das memecoins, tá? Não só agora dos memes, mas vamos atentar aqui então. A gente fez essa base lindíssima que a Rafa trouxe sobre os memes. Vamos levar ele para as memecoins e discutir os efeitos na confiança dos investidores e na economia digital, partindo do pressuposto de que vamos pensar como grandes investidores podem ver as memecoins na opinião de vocês e o que vocês acham que elas deveriam enxergar, bom ou ruim? Na minha leitura, né, ou na verdade, é uma leitura realmente individual, tá? Eu não acho que é isso que signifique, mas... Então tá, quando a gente teve o Doge, que é a primeira meme coin da história, o cara explicitamente estava dizendo: eu estou zoando todos vocês, né? Isso aqui é uma loucura, é um devaneio. Ele disse: vocês são todos uns idiotas, eu estou criando isso aqui pra dizer pra vocês que são todos uns idiotas. Basicamente, né? É isso. O que na minha perspectiva faz com que os memes tenham alguma coisa de interessante, já que, né, eles não servem pra nada, é o fato de que eu achar que a piada tá no sistema financeiro tradicional, né? Pra mim, assim, os memes, eles só existem porque o sistema financeiro tradicional é tão ruim quanto, né? Então a gente tem várias histórias e vários dados, né, que mostram quão ridículo é as coisas. 2 dados que eu acho que são talvez os maiores exemplos, os maiores memes do sistema financeiro tradicional. Primeiro, reserva fracionada, né? Pra quem não sabe, por muito tempo, né, os bancos tinham que ter 10% do dinheiro que você empresta pra eles, só como reserva, né? Durante a pandemia, esse número mudou pra 0 nos Estados Unidos, né? Então, o governo disse: pode ter 0% da reserva, não tem nenhum problema. Segundo fato, tem um banco nos Estados Unidos que há alguns anos está pedindo para operar com 100% da reserva. Ele disse assim: eu quero ter todo o dinheiro para caso meus clientes façam um bank running, né, que a gente chama tipo uma corrida aos bancos, eu tenha o dinheiro para devolver para eles. E o que o governo dos Estados Unidos falou? Não, pois esse modelo é uma ameaça à estabilidade do sistema financeiro tradicional. Né? Então o banco falou assim: governo, eu quero ter o dinheiro do meu cliente. E o governo falou: você está maluco? É claro que eu não posso permitir que você seja um banco que realmente guarde o dinheiro dos seus clientes, né? E aí, quando eu sei dessas coisas, né? Eu sei que a primeira vez que eu ouvi sobre reserva fracionária foi num documentário, talvez vocês vão lembrar o nome. É um documentário que fala de 3 coisas, assim, que parece meio teoria da conspiração. Zeitgeist, acho que é o nome. Tipo, sei lá, eu acho que eu tinha uns 15, 16 anos, aí eu assisti esse documentário, o Zeitgeist, tá falando sobre, tipo, 3 coisas. Eu acho que uma é sobre como a figura de Jesus, ela existe em diferentes culturas, e o Deus Sol representa também Jesus, assim. Eu acho que são 3 coisas, eu não lembro qual que é a primeira delas, né? E aí eu vi sobre reserva fracionária nesse documentário, que ele é um pouco conspiracionista, né? E depois você descobre que não é, na verdade, conspiração, é uma regra de como o sistema financeiro funciona, né? Então, pra mim, a perspectiva o sistema financeiro tradicional é um meme completo. Considerando que o dinheiro é criado infinitamente, que os bancos não podem ter o dinheiro, que as moedas fiduciárias tendem à morte, né? Tem a frase do Voltaire, que eu acho que ele diz: em algum momento, todas as moedas nacionais voltam ao seu valor intrínseco, que é 0. Né? Então, assim, partindo dessa premissa, partindo que existem desde a Grécia, a gente tem os imperadores fazendo depreciação da moeda, né, e tentando tirar a quantidade de prata que tem para conseguir pagar mais pessoas e criando inflação, né? Os memes, para mim, são o mercado financeiro tradicional, e aí os memes em cripto, eles vêm um pouco como uma contra-reação a isso. Tipo, se a sua moeda fiduciária, que é essa coisa absurda, é o que as pessoas usam como dinheiro, por que eu não vou usar um doguinho, né? Eu não vou usar um doguinho porque o doguinho também é tão ruim quanto. E porque o Doge tem um supply infinito, igual o sistema financeiro tradicional, né? Inclusive no próprio website do Doge, o Doge tá falando assim: isso aqui não serve pra ser uma reserva de valor. No máximo pra ser uma moeda, né? Já que não tende a nada, então tu gasta esse negócio logo, né? Então eu acho que os memes, eles poderiam ser usados no sentido de você conseguir traduzir isso, que é uma coisa muito complexa, né? E exibir esses aspectos, mas é claro que o sistema financeiro tradicional, e quando as instituições adotam o meme como um mecanismo de comunicação, eles não vão poder falar disso, né? E eu acho que talvez porque a adoção
institucional dos memes acabam sendo muito fracassante, muito um fracasso, né, muitas vezes, é porque eles não têm a liberdade que a Paradigma tem pra publicar o que a Paradigma publica, né? E os memes, eles só são potentes quando a gente tem liberdade pra falar de quão absurdo e escroto e sem noção é a realidade, né? Então, a partir do momento que a gente tem essa liberdade de falar a realidade é uma coisa completamente absurda, os memes conseguem executar o papel deles de tradução dessa informação. Uma instituição, um banco que adota meme, ele vai virar um meme. Porque provavelmente sobre o meme que ele tá falando, ele deve, tipo, alguma coisa ali naquele meme deve ser sobre ele mesmo. Inclusive, né? Deve ser um absurdo sobre a própria instituição. Então, eu acho que um pouco do aspecto da falência da comunicação memética das informações é que elas não vão usar porque aquilo é piada pra elas, eles vão usar porque é um trend. Tipo, nossa, tá esse trend, como a gente consegue adaptar esse trend pra gente? Enquanto que pra nós, assim, em cripto, tipo, o meme é engraçado porque ele exibe uma coisa que a gente tá falando há muito tempo e todo mundo acha que a gente é maluco, né? Então eu acho que talvez é um pouco dessa diferença, né? Pra quem o meme surge, assim, ele emerge porque é uma coisa que a gente sempre foi considerado maluco e virou realidade, né? Tipo, institucionais falando que, né? Olha lá, Bitcoin é uma boa coisa. Você fica, meu filho, é mesmo? Né? E aí, quando essa galera tenta usar, né, essa ferramenta, fica uma coisa tipo assim, cara, que tosco, melhor ficar quietinho. Fica quietinho, continua o seu post aí que pelo menos tinha um valor institucional. Então, acho que é um pouco dessa minha visão, assim. Minha visão, velho, tipo, por que memes podem... Assim, primeiro, né, a Rafa tava pensando aqui, ela tava falando sobre que os memes, um dos motivos pra gente ter que negociar memes, né, porque o mercado financeiro é meme, tipo, é uma mentira, né, é uma brincadeira que não faz sentido e eu concordo pra cacete. Mas tem um outro ponto que a galera em cripto mesmo, que é uma coisa que ele inventou aqui, tipo, a galera do CT vive falando, é que tem muita gente que negocia meme coins justamente porque tá insatisfeito com os padrões da nossa realidade no mundo tradicional. Então, aquela pessoa fala de geração moonshot, que antigamente a gente, tipo, nossos avós compravam casas, ganhavam uma grana, e a galera antigamente investia em ações de tecnologia e ganhava uma grana. E assim, quanto mais tempo passa, menos assimetria se encontra, e a gente hoje encontra mais assimetria em meme coins. Então, do ponto de vista econômico, muita gente justifica negociar memes justamente para conseguir encontrar essas assimetrias. E por que começar pela meme? Porque, no fim do dia, na minha opinião, o mercado cripto ele é todo um meme, né? A gente fala muito de várias tecnologias, staking, EVMs paralelizadas, liquid staking, staking líquido, a porra toda, mas tudo isso é um meme. Quase ninguém entende porra nenhuma desses assuntos, e muita gente investe porque fala, o influenciador XYZ fala que é bom. Porque, como ela falou, a nossa atenção hoje em dia é muito reduzida, então nosso tempo de tela está diminuindo, o tamanho das músicas está reduzindo, tem várias pesquisas que mostram isso, e, obviamente, o tempo de leitura também. Então, se o Gueriba, que é Paradigma, fazer um relatório de restake, por exemplo, for em layer, pouquíssimas pessoas vão ler. Mas se a gente, por exemplo, lista, fala que a moeda é boa, 90% vai comprar. Justamente porque, eu confio no restaking, mas o restaking é o meio. Então, a minha ideia aqui de trazer é que, assim, temos memecoins que não tem fundamento nenhum, mas não que restaking tenha um fundamento total, porque na face da Terra deve ter 10 ou 15 pessoas que realmente entendem como que a restaking funciona, e isso se aplica a todas as tecnologias possíveis. Só que, quando você entrega uma narrativa e o Venture Capital investe quando na fase seed de 80 milhões e o FDV da moeda vai lançar 10 bilhões, ele vai lucrar mesmo se a tecnologia não prosperar. A moeda tem que nascer, ele tem que conseguir vender o OTC ou vender no varejo. Então, esse aqui é o principal ponto. Para mim, todos os mercados em cripto são memes. A gente acredita que tem fundamento em staking, etc. E a gente deixa os memecoins, são aqueles memes que realmente parecem a 4chain tokenizada, né? Aquela parada totalmente insana. E para mim, memecoins têm o valor por isso, né? Agora, a questão é, tipo, faz sentido investir nessas coisas? Putz, aí é uma questão muito complicada, porque memes por si só, né? Tipo, não vão fazer sentido para o pessoal que não está imerso em cripto. A gente tem várias categorias, subcategorias de memes, né? Como a Rafa estava falando, os institucionais usar um meme para conseguir tentar entrar ali naquela narrativa, eles não vão, porque eles não estão na cultura. Tem alguns memes que são muito mais preferáveis, como o cachorrinho da Dolly, que ela mencionou, a Shiba, etc., porque o nível de QI que você precisa para compreender aquilo não é muito grande. Agora, quando você entra num meme muito deep, como por exemplo a Pups, que é aqueles fantoches do Bitcoin, por exemplo,
Só quem é da cultura realmente vai conseguir compreender, e quando você explicita isso para um varejo, né, com uma pessoa que investe no mercado nacional, por exemplo, ela não vai fazer sentido comprar um fantoche segurando um bong, porque é uma coisa que não é um contrassenso, né? Só que a cultura cripto muitas vezes é a contracultura e muita não conhece presente dessa maneira. Agora, sobre a adoção institucional, tem vários venture capitals que investem em memes. Tem um caso muito legal que eu acho, agora posso me equivocar, mas eu acho que é One Confirmation, que é um dos venture capitals que eu acho mais divertidos assim. One Confirmation e Environment. São dois venture capitals, nos fundos de investimento, que eles têm uma adesão maior à questão social das memecoins. A One Confirmation aportou, agora eu posso errar o valor, mas investiu uma grana numa memecoin que chama Hire, né? De um cara que criou, baseado no Farcaster. O Farcaster é uma aplicação social cripto. E eles investiram uma grana. E assim, com o vesting, a porra toda, realmente, como um venture capital assim, já fizeram uma grana absurda, porque compraram no começo. E tem vários venture capitals que estão começando a migrar para esse modelo, cada qual com seu perfil de risco, né? E os venture capital, na minha opinião, são os DG que têm muita grana. Simplesmente isso. A questão é que eles têm mais contato que a gente e compram na fase seed. E eles têm feito isso. Eles fizeram com a Hire, a Variant fez com algumas... Não, assim, como eu falei, tudo é um meme, mas não é tão meme, né? Eles investiram na Boto, que é uma organização descentralizada para criar imagem que usa IA para criar imagem e vender com NFT. Então, eu vejo que alguns fundos estão aderindo, mas, assim, em minúscula escala em relação aos memes de escala, né? Como a Raystaking, assim, as memecoins de verdade, assim, as raízes, como a gente fala. Eu acho que tem realmente uma pouca adesão, ou pela questão de risco regulatório, que obviamente existe, e também pela questão moral, porque tem várias memecoins que extrapolam um pouco da moralidade que a gente tem como sociedade, assim, e é impossível uma pessoa, uma instituição investir, e até uma pessoa, assim, um varejo investir, porque para ela não vai fazer sentido. Até um comentário só de uma coisa que eu descobri hoje. Eu descobri que a Hashdex, esses produtos deles, que é o ETF de metaverso, tem 33% de Shiba. Pô, genial, velho. É isso. Eu descobri isso hoje, né? Então é um caso de um institucional, por exemplo, né? Claro que Shiba deve entrar ali pro metaverso, porque eles têm outras coisas, né? Não é tipo... Não é igual o Doge, que tipo, não tem nada, né? Mesmo assim, tanto o Shiba quanto o Flock, né? Tem tipo um ecossistema de coisas ali. Então deve entrar. Mas o que me surpreendeu é que ele tem 33% do peso, né? Tem, deixa eu ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Tem 11 moedas e 33% tá como Shiba, né? Então, assim, eles fizeram uma curvinha ali, porque ele deve ter entrado por uma outra métrica, né? Mas conseguiram fazer, né? Lançar um ETF aí com uma exposição a meme também. Achei curioso, descobri hoje isso. Vocês falaram aí da Doge, né, do cãozinho. Nós estamos gravando no dia que morreu, faleceu, Kabosu, tá? Acho que é abóbora em japonês, se não estou enganado. 19 anos, viveu bem e famoso, e vai ser lembrado eternamente, né? Então, realmente, não tinha data, talvez, né? Uma simbólica homenagem aí. Viveu bem, foi feliz. Ou de maior meme OG do criptomercado, vamos dizer assim. Acho que foi muito feliz. Eu queria pegar agora um pouco que vocês falaram aí sobre os riscos. E aí vou até puxar algumas pesquisas, uma delas que o próprio Guiriba fez, né? Mostrou que apenas 5% das memecoins lá do Runes vingaram, né? O resto, 99,5%. Aliás, 0,5%, né, Guiriba? 0,5%. 99,5% floparam total, então... Ainda do Runes? Valorizei os 20 mil primeiros. Então, é mesmo um número assustador isso daí, né? E aí... Também uma outra pesquisa que também o Guiribão que me trouxe, esse não foi ele que fez, mas um pessoal lá dos Estados Unidos, que relacionava o impacto dos influencers nos tokens. E assim, a resultado da pesquisa foi que, né, o Guiriba resumiu isso. Se você tem algum token que algum influencer chilou, não rode mais que alguns dias. Porque era essa a conclusão ali, que no longo prazo, nem longo prazo, no médio prazo já tinha um efeito negativo na sua carteira. E aí eu queria trazer os riscos, né? Queria falar assim sobre justamente nessa facilidade de spreading, né? Do meme, a linguagem memética ser muito fácil de ser reproduzida. Isso acaba sendo também na questão quando é moedas, coins, né? Gente, como é que vocês veem aí os perigos
dos influencers, né, nesse mercado, inclusive pensando no mercado como um todo, pro impacto para o criptomercado, e como que a gente fica mais esperto, né? Como é que vocês, quando compram, como é que vocês dão essas degeneradas por aí? Bom, até contar uma história, né, pra vocês também, pra deixar mais tangível as coisas, né? Eu dificilmente indico ou falo, assim, muito de alguns tokens, né? Até muitas pessoas acham que eu sou maximalista exatamente porque eu não falo. De Solana eu falo um pouco mais, Stephen, acho que eu sou talvez a brasileira que mais fale, né? Que eu uso há muito tempo, assim. Tem alguns ali, mas é muito difícil eu falar de uma gema nova, tipo, um novo negócio bombástico, assim. Algumas comemorações muito implícitas, assim. Às vezes, sei lá, uma foto com um toquinho do Dog... Mas muito sutil, né? E teve Todos os dias, né, eu faço esse videozinho curto das notícias do mercado. E tinham lançado uma meme que chamava Not With Gary, né? Que era uma brincadeira com o Dog Hat e algo contra o Gary Gensler, né? E eu achei a piada muito boa, né? E aí, no final do vídeo, assim, desse vídeo, eu fiz uma piada. Falei, tipo, gente, onde é que compra? Quero comprar. O tanto de pessoas que me perguntaram onde é que comprava, na sequência, assim, sabe? Tipo, foi talvez os vídeos em que eu mais recebi mensagem na sequência. E era tipo, cara, pra mim era uma piada muito boa, né? E assim, eu até fiquei, nossa, onde é que compra? E aí eu fiquei assim, gente, eu até fiz daí na sequência, né? Um story falou assim, eu estava brincando, tá? Se não ficou muito claro, era uma brincadeira. E aí, nesse momento, é o momento em que tu percebe, né? Quantas pessoas seguiriam caso você estivesse falando, cara, comprem isso, né? Então... E eu lembro que há muito tempo também, eu já vi mais de uma vez pesquisas que perguntavam para as pessoas como é que tu escolhe. E a maior parte delas era por indicação de alguém, né? As pessoas se sentem muito próximas dos influencers, assim, né? É muito comum que as pessoas cheguem e falem, nossa, converso com você todos os dias, você só não sabe. Mas eu te respondo na minha cabeça todos os dias, né? Então, assim, fico imaginando, né? Até considerando... Sociedade da solidão, a galera não tem mais grupos, né, tão grandes assim. Tipo, é a pessoa que tu vê todo dia, que tu gosta, né? Então, se ela falar alguma coisa, falou. Mas, primeiro, tem que sempre se perguntar, como é que influencer ganha dinheiro? Normalmente é porque alguém paga eles pra falar alguma coisa, né? Então, vamos lembrar que influencers também precisam ganhar dinheiro, por incrível que pareça. Né? Então, muitos influencers têm acordos. Eu recebo mensagens, eu recebo propostas, pelo menos umas 3 propostas, assim, por dia, de gente falando assim, ó, tô lançando esse projeto, quanto você quer pra divulgar ele? Né? Então, assim, é o jeito mais fácil de um influencer ganhar dinheiro, é aceitando fazer divulgação de projetos, né? E, assim, é como o mercado funciona. E aí, acho que cabe também aos influencers divulgarem os projetos que eles acreditam e que eles estão no skin the game ali, né? Mas eu já conversei com pessoas, com influencers, né? Que me falam, tipo, cara, se eu sei que o projeto vai morrer em 3 dias, eu não me importo de falar. Eu vou falar pra galera, ó, isso aqui é arriscado. Mas, tipo, tão pagando bem? Bora. Né? Então, assim, tem muitas pessoas que se sentem completamente confortáveis de falar sobre coisas que elas não acreditam que vai durar um mês, né? Então, assim, vocês precisam partir do pressuposto de que talvez os maiores influencers, assim... não os maiores, né? Mas muitos dos grandes influencers que falam sobre muitos tokens provavelmente estão sendo bem pagos pra isso, tá? Então, quando você tá sendo bem pago pra isso, tu tem ali, normalmente, algo contra o seu próprio público, né? Até, por exemplo, se vocês... Uma curiosidade, né? Robinhood não cobra taxa. Como é que Robinhood ganha dinheiro? E tem algumas, né, dessas corretoras que também não cobram taxa. Como é que ela ganha dinheiro? Ela ganha dinheiro vendendo ordem pras outras e normalmente no contra você, né? Então, eu acho que tem que entender, assim, no sistema de jogo de interesses e benefícios, né, na teoria dos jogos, que é o que faz o Bitcoin funcionar, normalmente ela tá contra você em relação ao seu influencer, né? O influencer precisa indicar antes, fazer um pump, conseguir ganhar daquilo, ganhar da galera, e aí eu acho que é importante você sempre se perguntar, né? Tipo, quem é essa pessoa que eu tô seguindo, né? O que ela me indicou no ciclo passado, ela tava aqui no ciclo passado, pra que a galera fique um pouquinho mais esperta, porque é assim que nós que faz conteúdo ganha dinheiro, a maior parte, né, da galera, assim, então tem que ficar realmente atento. Então, velho, tem vários pontos interessantes de fazer. Essa pesquisa do que eu falei pro AI, que foi até feita no Shinta, que é da Robot Ventures, e da Metcartel, eles têm vários projetos, é um cara que eu admiro muito em cripto, e MVC,
E nessa pesquisa que a gente falou, que eles falam basicamente é que se um KOL, né, que a gente chama de formador de opinião, né, um influencer, falar de uma moeda, estilar uma moeda, no longo prazo ela desvaloriza, no curto prazo talvez compense o tradear, mas pode perder dinheiro da mesma maneira. E isso entra em outro ponto que a gente está vendo nesse ciclo, que tem um artigo muito bom, quem não conhece, do Colby, sobre Low Fault High FDV, que é um artigo que ele menciona que nesse ciclo em específico a gente tem muitas moedas com uma pouca porcentagem em circulação e uma alta capitalização de mercado totalmente diluída, ou seja, são moedas cujo market cap total, né, todas as moedas entram em circulação, FDV, para quem não conhece, é captação de mercado diluída, é quando todas as moedas entram em circulação, elas vão ter um valor. E hoje, a maioria das moedas são lançadas, às vezes via drop, às vezes não, mas na casa dos bilhões de dólares. Então, e antigamente, nos ciclos anteriores, para ter uma noção, a Ethereum foi lançada depois do ICO com FDV de 26 milhões de dólares. O artigo Kobe fala sobre essa questão que antigamente os projetos tinham um FDV menor e a descoberta de preço, né, era feita depois quando o token era negociado em público, né? Então, por exemplo, o token era lançado, ele era negociado a, por exemplo, 15, 20 milhões de dólares do FDV, e aí o mercado tinha oportunidade de investir naquele token e poder ter uma simetria. Então é aquela coisa, todo mundo compra o token, ganha dinheiro e fica feliz. Tanto os influencers que estilaram aquela parada porque ganharam dinheiro, tanto o varejo que receberam a indicação e o token valorizou. Só que o que tem acontecido? A descoberta de preço que é feita nesse processo de a pessoa encontrar o ativo, descobrir ele e o ativo valorizar, porque as pessoas entenderam que aquilo tem valor e elas vão investir para tentar ter essa simetria, hoje em dia essa descoberta de preço é feita com VCs. Então, hoje, um projeto, logo na fase seed, ele vale ali 100 milhões de dólares, sendo que ele deveria, em tese, valer ali 8 milhões, 10 milhões. Então, com isso, quando o projeto chega na fase pública, né, que não é um IPO, mas é como se fosse isso, né, todo mundo pode investir, o projeto está valendo um valor absurdo, que não que ele não vale aquilo, mas que ele não vai valer muito mais que aquilo, porque ele já chegou no teto que ele pode valer. Então, o que acontece? Quando um token, por exemplo, está sendo negociado a 10 dólares, e o FDV, por exemplo, a 10 bilhões de dólares, ele tende a desvalorizar. Não porque é um projeto ruim, não porque o protocolo não funciona, mas porque ele está super valorizado. Porque na fase de captação de Venture Capital, todo mundo aportou grana, o projeto foi valorizando, o valuation daquela parada foi aumentando, chegou num ponto que não tem mais o que valorizar. Ele não vai chegar a $1 trilhão, porque é impensável se a gente for comparar com moedas como Bitcoin, Solana, etc. Então, isso é uma coisa desse ciclo, nos ciclos passados, isso vem piorando, nesse ciclo a gente chegou meio que no ápice, as moedas não valorizam mais. Então, se por exemplo uma Eigenlayer, que é um projeto que captou muito dinheiro, quando for lançada a moeda, ela vai sair no FDV, nessa captação no mercado totalmente diluída, num valor absurdo. E aí, quando chegar no mercado secundário, quem tem vai ter que vender, porque ela não vai subir para 100 dólares, 200, porque aí chegaria num FDV irracional. E a gente sabe que em topos de mercado a gente tem racionalidade, pode chegar a um valor que eu jamais imaginaria, mas não muito, não vai te fazer 1000x, 10.000x, que é o que as pessoas procuram. Então, por essa natureza, como é que os influencers vão ganhar? Eles vão ou comprar na fase seed, e tem muitos projetos que captam recurso com KOL, né? Então os formadores de opinião têm acesso a investir antes do projeto ser lançado, para quando ele entra em público ele poder vender, e vende em quem? Vende na audiência dele, porque ele está recomendando aquela moeda, ou eles fazem, basicamente eles tentam pampar, né? Tentam valorizar a moeda recomendando. Um cara que, não tô falando que ele faz isso, porque não conheço o cara, mas é na gringa, então eu tô falando assim porque aí já tem essa fama, é o Ansem, que é um influencer, querendo ou não, na Solana, que ele simplesmente bota tipo 40, 50 mil pessoas numa live pra falar de uma moeda X que ele tá comprando. E é muito comum isso. Eu não tô falando que ele olha a moeda, compra e depois manda no Twitter. Ninguém sabe se ele faz isso. Mas se ele fizer, ele consegue mover mercados. Principalmente porque ele, que a gente sabe, essas moedas têm pouquíssima liquidez. Então, se uma moeda tem um FDV de 1 milhão, 5 milhões de dólares, e o Ansem, por exemplo, fala, a moeda pode subir para 50 milhões num piscar de olhos, porque todo mundo vai falar, o Ansem está comprando, todo mundo vai comprar, vou comprar também. Esse pensamento se prolifera, a moeda valoriza, e o Ansem ganha dinheiro, porque ele já tinha comprado ela, e aí quem soube de um bot para comprar quando o Ansem tweetou, ou estava lá naquele momento, naquela hora, eu já conheci gente que fez isso, comprou naquele momento, consegue ganhar grana. Mas a grande maioria das pessoas perde, porque acha que aquilo é a moeda do futuro, aquilo vai perdurar por um longo tempo. E esses trades duram horas, às vezes minutos. Então, o risco é absurdo. E essa natureza econômica do mercado nesse ciclo também tá diferente. E sobre riscos, velho, riscos absurdos, tá?
Assim, eu tenho a tese que, assim, meme coins, fora os memes que eu tava brincando sobre restake, mas meme coins raiz, todas tendem a zero. Todas tendem a zero sem exceção. Mas a questão é que você tem que ter estômago pra conseguir negociar isso. Às vezes a gente tava em canais nossos, assim, às vezes alguém manda uma moeda, a gente vê, tipo, nossa, que ticker engraçado, que site estranho, vou comprar. Aí tem esses dias que a gente comprou uma Dux, era um patinho, fantástico. E aí a gente comprou, 5 minutos depois, tomamos um hug. A moeda foi a zero, o cara drenou a liquidez da pool, e é isso. E isso é a realidade, a normalidade de cripto. O problema é que a gente bota uma graninha, perdeu, beleza, é um cassino, vamos pra próxima. Agora, normalmente, as pessoas não estão acostumadas com essa realidade, por exemplo, no mercado tradicional. E isso eu acho que pode traumatizar e até afastar as pessoas que estão começando em cripto, e o outro que as pessoas não veem também com bons olhos, tipo, não é um mercado sério, porque no mercado tradicional isso não seria legal, etc. E a gente sabe que em cripto a gente tem policiamento, a gente sabe que é rastreável, mas os rogues pequenos, né, os golpes de pequeno valor, digamos assim, raramente vão ser encontrados. Eu só queria fazer um complemento que eu acho que é legal pra quem tá entrando no mercado cripto. Assim, eu sou antropóloga de formação, sempre fui ruim de matemática, tá? Mas aprender a fazer algumas continhas em cripto são muito boas. Que é tipo, pra essa moeda subir 100 vezes, quanto que precisa ser tipo, o market cap dela? Quanto é que precisa ser pra essa coisa acontecer? Fazer algumas dessas continhas, assim, né? Igual o Guriba comentou. Saiu com esse valor de mercado. Se subir, vai valer quanto? 3 vezes o planeta Terra. Tipo, aí tu chega numas contas, assim, que não faz o menor sentido, né? Então a galera fala, não, isso aqui vai valer isso aqui. Aí tu pega, faz lá a sua continha pra saber, pra isso aqui valer aquilo ali. Quanto é que de dinheiro tem que entrar? Isso aqui representa o quê do mercado? Quantos por cento? Né? Isso aqui representa o quê? Quantos por cento do market cap do Bitcoin aquilo representa, né? Eu acho que a galera aprender a fazer algumas dessas continhas bem básicas, assim, tipo, isso aqui tem um supply infinito. Atingiu o topo histórico não sei quantos anos atrás. Ainda tá 80% disso, sendo que tem mais moeda em circulação. E vai ter mais moeda em circulação, porque não atingiu, né, o fornecimento máximo. Então, tipo, quando você aprende alguns desses conceitinhos básicos, assim, também, acho que as coisas muito absurdas, aí você começa a conseguir ver quando uma coisa é muito absurda e estão falando besteira, né? Então, eu indico pra todos os ruins de matemática, inclusive, só aprender a fazer umas continhas do tipo, se isso aqui for real, o que isso significa numericamente, né? Aí comparar isso com algumas coisinhas, assim, tipo, vale 3 vezes a bolsa brasileira. Esse meme. Tipo, tá beleza, mas e aí, né? Qual que é o potencial disso aí subir? Acho que já ajuda bastante, assim, a gente começar a ter um pezinho no chão em um ambiente completamente racional, que é o nosso, né? Mas ainda assim, se valer 3 vezes o planeta Terra, não vai rolar, gente. Desculpa, mas seu meme não vai chegar lá. É impressionante. Isso daí, Rafa, vale também pra muita criptomoeda boa, né? Não é só pra meme coin, não. Que às vezes realmente, pessoal, essa questão do topo ser lá atrás quando foi o topo ter muito menos token do que agora e ainda tá longe, muitos dinossauros estão com esses problemas, assim, vamos dizer assim. E pelo que eu entendi, Guriba, você falou então que tem muito protocolo DeFi que é um slow meme coin, né? Porque essa pesquisa é mesmo muito, muito maneira, né, cara? E Rafa, eu comprei essa Not With Gary. Olha lá, isso não sei se foi de mim ou não. Com o teu post, cara. Eu adorei aquilo lá. Eu achei muito bom, cara. Mas eu achei a piada muito boa. A piada, assim, caralho. Not With Gary. Aí é um sapo com uns coisinhos de anjo, assim, com um símbolo da SEC, mas Not Security Exchange, assim. Achei um meme bom. Muito boa, legal demais. Eu tô adorando o papo, tá gigante. E inclusive pra você que tá ouvindo a gente, você deve estar pensando, mas Guriba e Rafaela não estão se confrontando ferozmente, porque é assim que se faz um papo com pessoas gigantes e inteligentes, lindamente. O primeiro de vocês foi muita treta? Não, a gente tá tendo muita sorte de trazer pessoas muito inteligentes pra lidar com o assunto, né, Uai? Exatamente. Não foi treta, mas foi a presença do sim e do não, né? Foi mesmo... Para o tema? Ethereum é descentralizada, de um lado Cauê Oliveira, do outro Guelph. Cara, foi muito bom mesmo. Mas pra gente continuar nesse papo maravilhoso e ver aonde que a gente pode entender com clareza o ponto de vista que pode ser divergente entre vocês dois,
eu acho que eu percebo, né, assim, olhando vocês com um traço de um prisma ali filosófico-sociológico, eu percebo que Guiriba e Rafa, vocês conseguem criticar em postos diferentes, mas vocês estão confortáveis porque vocês entendem o assunto e por isso vocês, como a dica fenomenal que a Rafa trouxe para quem está começando, né? Então, para a gente que está envolvido no universo cripto, a gente olha para o memecoin e as nossas críticas não ficam tão acentuadas justamente porque a gente já tem ali a costa mais quente, né? A gente já tomou ali umas lapadinhas e aprendeu onde pisar ou não. Por isso eu quero tentar levar vocês para uma imaginação fora do universo cripto. Imaginem comigo o seguinte, fora do universo cripto, o Bitcoin é muito popular. E existe muitas pessoas que utilizam do nome do Bitcoin para fraudar, para enganar pessoas, como a gente já sabe que acontece, né? Tipo, investe aqui que eu vou fazer seu dinheiro virar 1 milhão porque meu primo ficou super rico com Bitcoin, ele entrou com R$100 por mês e hoje ele comprou uma casa em Bahamas, enfim, aquela história toda. Então, o Bitcoin, ele em alguma medida... é só uma hipótese imaginativa para a gente pensar, ele se tornou para as pessoas lá de fora um meme, em alguma medida, né? Ele vai transmitir, como a Rafa trouxe lá no início, uma mensagem muito curta, muito pobre, porque está sendo mandada por pessoas erradas, né? A pessoa vai usar um tema real, consolidado, para tentar tirar lucro de quem desconhece tecnologia, de como se abordar ali. Então, a ponte está errada. Bitcoin não é um meme, a ponte transforma o Bitcoin no meme e acaba trazendo uma informação muito limitada para as pessoas lá fora. Essa imaginação posta, imaginem comigo o que acontece quando as pessoas entram para o universo cripto e dá de cara com frases como "tô forrado de moedinha", tem 30 milhões de moedas listadas, essas expressões de "você só não fica rico na Web3 porque você é burro", e coisas do tipo que todo mundo acaba no Crypto Twitter, né, no CT, ele vai acabar espalhando um FOMO entre as pessoas, tipo, não, ontem eu comprei uma moedinha, eu coloquei $5, acabei de tirar $150. O cara que $50 faz diferença na mesa dele, ele se sentiu um pouco de, meu Deus, eu preciso toda vez que sair uma moedinha, eu pego. Então, essa pessoa mal informada pelas instruções equivocadas lá fora, ela entra no universo de Web3 e acredita piamente que ela tem que comprar todas as moedinhas. Será que é por isso que as memecoins estão fazendo sucesso? Vocês imaginam que isso pode estar impulsionando as memecoins, porque as pessoas que estão deliberadamente entrando nelas, seja para tomar hug ou seja para tomar lucro, elas são impulsionadas por uma inicial informação equivocada? Qual é a opinião de vocês a respeito disso? Eu acho que o que mais acontece é o viés de confirmação, assim. Eu acho que as pessoas querem que aquela informação seja verdade, né? Elas querem que seja possível você ficar muito, muito rico comprando algumas moedinhas. Elas querem que aquela informação que elas estão lendo seja verdade. Eu acho que esse é um dos maiores riscos que a gente tem, né? O viés de confirmação. Eu quero que a bull run dure infinito e aí eu tenho um candle, uma lapada na minha cara ali, de mercado começando a cair. Eu falo, não. É só mais uma correção, né? Porque eu não quero que acabe. Eu sei, eu sou uma pessoa que eu sou muito positiva, né? E aí eu me esforço, por exemplo, pra ver dados que são negativos, pra eu tentar balancear a minha expectativa, né? E até é curioso que eu tava, tipo, meio assim, não, acho que já estamos, né, num estado meio tardio, porque a gente tá vendo os long-term holders começando a liquidar, né? Quando bateu o time high, começou a liquidar, teve uma queda, né? Eu falei, olha ali, isso aqui acontece quando a gente já tá em estado tardio. Aí eles começaram a comprar agora de novo no 60k. Eu fiquei, tá. Mas assim, eu me esforço pra ver dados negativos, porque eu sei que eu tenho um viés positivo pro mercado. Eu não quero que acabe nunca, né? Então eu tenho consciência do meu viés, e a partir disso, eu tenho que fazer alguma coisa pra contrabalancear o meu viés, né? Então eu acho que o que muito acontece é que as pessoas querem que essas informações sejam verdades, e eu acho que é importante pra qualquer um que tá entrando nesse mercado. Se você está entrando no mercado financeiro via cripto, talvez seja importante conhecer um pouquinho da história, da estratégia dos investidores, dos grandes investidores, ou dos grandes nomes de sucesso. Tipo, os maiores nomes de cripto ficaram ricos fazendo tradezinho de moeda? Tipo, sei lá, Anthony Pompliano, que é um super nome. O cara é rico porque ele fica fazendo um monte de tradezinho? Ou ele tem uma empresa, é um investidor, tipo assim, eu acho que é importante que as pessoas
olhem pra realidade, né? Quando a gente pensar os homens mais ricos do mundo, tem algum ali que é day trade? Eu nunca encontrei. Eu leio essas listas sempre, nunca achei um fucking day trade nessas listas das pessoas mais ricas do Brasil, da qualquer país, qualquer lista. Nunca achei um day trade. Tu vai ser o primeiro bilionário dessa lista? Não vai ser, meu filho. Né? Então, acho que assim, o que essas pessoas fizeram? O que o cara que teve o fundo de melhor performance da história, sei lá, Peter Lynch fez? Qual que era a estratégia? Como é que ele fazia? Sei lá, o maior exemplo do Brasil, né? Luiz Barsi, que é inclusive super contra cripto, e Warren Buffett, que também são contra cripto, né? 2 grandes nomes de investimento. Tipo, qual que é a lição deles? Por que eles são contra cripto? Faz sentido ou não faz? Né? Então, acho que é importante a gente ter... Eu até acabei escrevendo um artigo que eu falava, tipo, acho que tá certo eles serem contra a cripto, porque não diz respeito à tese, não se encaixa na tese, né? Warren Buffett faz análise de balanço e tenta entender, tipo, qual empresa que tem uma vantagem competitiva considerando balanço e gasto e retorno. Tipo, não tem como você usar essa análise. Luiz Barsi, que é a empresa que tem derivativo. Talvez Ether, com stake, se enquadraria mais na tese dele do que o Bitcoin, né? Mas não faz sentido na tese. Então, acho que é importante que as pessoas construam as suas teses, fiquem... e tudo bem se a sua tese for meme, mas você vai ter que desenvolver uma tese pra meme. Vai ter que entender as premissas, vai ter que entender tudo ali dentro pra fazer trade maluco de meme. Mas é importante olhar pra realidade, é importante olhar pra quem que fez as fortunas, né? Como é que essas pessoas construíram o patrimônio delas? Quais são as premissas dessa construção? De forma que você não se deixe impressionar pelos carros, né? Pelos carros de luxo, pelos relógios, né? Pela galera da ostentação, assim. Porque eu acho que essa é a pior coisa, assim, né? Tem muita gente que é muita ostentação. E a ostentação é muito fácil de vender. Tipo, que homem lindo na frente desse Porsche. Vou fazer exatamente o que ele me falar. Daí tu fala assim, quanto é que será que deve custar pra alugar um desse, né? Daí tu começa, né, a pensar assim, na realidade tu conhece algumas pessoas ao vivo e tu fala... Ai, Jesus Cristo. Né? Então, acho que é importante a gente sempre se perguntar, tipo, cara, isso realmente faz sentido? Ou eu quero que faça sentido porque é só um viés meu, né? Eu concordo com a Rafa, acho que ela falou. Porque assim, eu entrei em cripto full time mesmo, né? Em janeiro de 2022, assim, no bear market. E a gente fala que quem nasceu no bear market, né? Nasceu, assim, no mercado, tem PTSD, né? Tem estresse pós-traumático, porque a gente nasceu, entre aspas, no mercado de baixo. Então, para eu começar a me expor ativos mais arriscados, eu mesmo demorei, porque eu falava, velho, eu vou perder dinheiro. A Rafa tá falando que a gente acha que a gente quer que o ciclo de alta dure infinitamente. Antigamente eu falava, velho, isso aqui vai acabar amanhã, velho, não vou liquidar tudo, porque vai cair, velho, vou perder meu dinheiro. E hoje eu já tô mais tranquilo, mas não tão tranquilo. E eu vejo que isso é bom, porque eu vejo que eu sou mais realista do que quem nasce no bull market. Eu entrei em cripto, foi tipo em 2017. E eu lembro que eu comprava moedinhas, talvez quem tava nessa época, tipo IOTA, essas porra. E eu comprava essas paradas na época porque me falavam que a tecnologia ia ser o futuro. E eu perdi tudo daquela porra, absolutamente tudo. Vendi, comprei todo tipo de Bitcoin. Não me arrependo nem um pouco, porque o aprendizado que eu tive naquela época foi fundamental para o que eu sou, para me moldar hoje em dia. E quantas pessoas que estão de fora, eu acho que a maioria entra por causa de grana. Tipo, ninguém entra, porque esse cachorro é fofo. Tem um cara que fez um teste AB, né? Ele pegou uma plaquinha da Arbitrum, um símbolo da Arbitrum e símbolo do Dog with Hat, do cachorro com chapéu. E foi no público perguntar o que as pessoas achavam, qual que ele compraria, o símbolo da Arbitrum ou o Dog with Hat. Todo mundo comprava o Dog with Hat porque era fofo. Era literalmente isso. Mas as pessoas não compram um cachorro porque ele é fofo, uma moeda de cachorro porque ele é fofo. Compram pra ganhar dinheiro, porque eles procuram essa simetria. E como ela falou, tipo, a galera vende um estilo de vida diferente. Se você ganha influência, eles sempre postam pratos caros, viagens caras. E eu não acho que isso é tipo, a realidade. Dá pra ganhar grana? Obviamente, dá pra ganhar. Só que é uma batalha, tipo, é um PVP, né? É uma batalha diária com pessoas que têm muito mais capital que você, conhecem muito mais que você e têm muito mais ferramentas que você, né? Hoje eu vejo que quem ganha muita grana com o Bitcoin, por exemplo, é quem roda um bot, por exemplo, que compra absolutamente todos os Bitcoins que são lançados, se tem que saber configurar o bot, você pode perder todo o seu dinheiro que coloca lá, e aí esse bot vai comprando e vendendo e ele pega exatamente no lançamento. Quando você pega o gráfico de uma Monecoin e você pega lá no dia 1, no primeiro segundo que ela foi lançada, até hoje, valorizou 100%. Mas quem comprou foi o bot. Não foi uma pessoa física que apertou o botãozinho na Júpiter lá e, comprei a moeda. Normalmente é um bot. Então, a questão grande é essa. Tipo, a gente tem que entender
a realidade. A realidade é essa, dá pra pegar assimetrias, dá pra ganhar dinheiro? Claro que dá. Não é impossível. Só que você não vai conseguir entender isso do dia pra noite. E, infelizmente, eu sou a gente aqui, todo mundo gosta de filosofia, sociologia, livros não vão te ensinar porra nenhuma pra conseguir tradar memecoins. Você vai ter que entender a cultura de cripto, né? Porque cripto é um mercado de atenção. Então, você tem que entender a cultura de cripto, o que tá no CT, né? O que está sendo falado ali no Cripto Twitter, seguir pelos perfis certos e principalmente talvez acompanhar carteiras. E até ao acompanhar carteiras você pode ser influenciado porque o cara quer vir em cima de você. Então assim, é uma batalha constante, é um PVP, é muito mais fácil perder dinheiro do que ganhar dinheiro. E eu acho que as pessoas compram justamente para conseguir tentar ganhar, para tentar conseguir a simetria e como eu falei no começo do podcast, né? Tipo, todo mundo frustrado, que porra, eu tô ganhando aqui R$1.500 por mês e o cara faz um trade e ganha R$1.500 por mês. Pô, como é que eu não tô ganhando isso? Eu sou burro? Não é burro, velho. É difícil você conseguir chegar ao ponto de ganhar R$1.500 por mês com um trade. Mas, às vezes o cara tem uma bag de 10 mil dólares e faz um trade de 1.500 e em vez de falar que ele fez um 2x, ele fala, não, eu ganhei R$1.500. Tem muita gente que faz isso. Faz a conta, de novo, né? Exato. O que significa um trade de 1.500? Tipo, às vezes tu faz um trade muito bom, mas se você tiver um patrimônio baixo, você vai ganhar R$2. Então, assim, faz a conta pra ver o que significa. Exatamente. Então, assim, não é simples, não é fácil perder dinheiro. Só que pra mim também é divertido, né? Só que essa é a parte boa. Eu tô falando da parte ruim aqui, essa é a parte ruim. Pra gente caminhar pro final da nossa conversa maravilhosa, que inclusive tá aqui uma conversa que pra mim é bem o efeito de mercado que a Rafa vê ali com viés de confirmação, no que não querer que termine, eu não queria que terminasse essa conversa, porque hoje eu tive aqui 2 professores maravilhosos que ensinaram um monte de coisa pra mim, pra minha perspectiva, inclusive. Pra gente caminhar pro final, eu gostaria de saber o seguinte, então, meme, cultura ou inutilidade, memecoin transmite mais uma ideia de cassino na Web3 ou existe alguma utilidade pra ela? Cara, pra mim a utilidade de meme é mostrar que o sistema financeiro tradicional é um meme. Quando eu olho pra meme, assim, o meu único pensamento é assim, eu quero tanto que isso sirva para as pessoas entenderem que a gente tá olhando pra isso, porque a alternativa do sistema financeiro tradicional é tão ridícula quanto, sabe? Quando tu olha, eu lembro que antes até do boom das memes, eu tinha feito uma análise que era do volume de negociação das maiores memes em relação ao volume de negociação das maiores empresas da B3. Tipo, tava em... Cara, nem vou lembrar, eu acho que era tipo 300 vezes. Era uma coisa, tipo, ridícula, assim. Você fala assim, cara, tipo, o que isso tá acontecendo? E por que tá acontecendo isso? Porque do nada, alguém fala alguma coisa e dá um drop de 30% a menos a ação. Tu tem uma intervençãozinha do governo, não vai ter mais dividendo. Dropou todo aquele negócio também. Vai mudar a pessoa aqui, vamos colocar alguém que a gente quer, nosso brotherzinho aqui, que todo mundo sabe que é um lixo de um político. O que acontece? Drop naquela shitcoin também. Então, pra mim, a utilidade de meme é mostrar que o sistema financeiro tradicional é uma meme pior do que as piores memes que nós tem. Porque às vezes as memes ainda tem, tipo, um founder que a gente não sabe quem é, uma governança descentralizada. Ainda tem uma coisa que dá pra aproveitar. Enquanto que no sistema financeiro tradicional, não sei o que dá pra aproveitar. Ser cassino tem uma conotação negativa, mas também positiva. Eu acho que é um cassino, mas não é ruim porque é um cassino. Porque, assim, tem boas oportunidades também e tem péssimas oportunidades. Então é um jogo de aposta. Cripto acaba sendo um jogo de aposta. Então tem um viés financeiro, que eu acho que, pra mim, é ótimo. Eu acho que, infelizmente, tem muita simetria. Feliz ou infelizmente, tem muita simetria em memecoin, em NFT, em ativos líquidos e arriscados. E também tem outra tese que eu li esses dias, que eu acho que talvez seja uma romantização das memecoins, mas que eu gostei muito, porque vai com uma tese minha que eu gosto, que é de DAO, né? E tem um cara, o criador da Hire, que é essa comunidade do Faircaster, que a memecoin explodiu, subiu pra caralho, etc. Mas nem é sobre valorização, que ele tem um texto que chama Left Curve DAOs, que ele fala que as memecoins, aquelas que têm um movimento mais social mesmo, né? Que não é só tipo um rug, um golpe, elas são uma organização descentralizada sem toda aquela burocratização de governança que a gente viu que as DAOs se transformaram hoje em dia. Então, não tem, como é que eu submeto uma proposta no fórum? Igual que é o jeito certo de falar, não, velho, é um Telegram com um monte de doente. Aí você fala, velho, vamos criar uma imagem legal? Vamos. Aí você fala, bota um cachorro, bota um chapéu, bota um charuto, bota no Twitter, viraliza, a moeda sobe. E assim, você vai falar que isso não é uma comunidade descentralizada? Todo mundo não tá se ajudando? Aí você vai falar, putz, mas tem um fundador, tem um cara que tem muita grana. Mas DAO também tem, velho. Tudo funciona exatamente da mesma forma. A diferença é que talvez elas tenham pouco tempo, né? Elas sobrevivem pouco tempo,
não são tão organizadas assim e não tem um objetivo tão claro de, nossa, vamos matar a fome, vamos resolver o problema de finanças do mundo inteiro. Não, é só uma piada. Então é meio que uma piada centralizada, onde todo mundo contribui da sua maneira. Nem todas as meme-coins são assim, tem muitas que são manipuladas pelos próprios fundadores para conseguir pampar moeda, eles venderem as pessoas que detêm elas, mas também tem as meme-coins honestas, como a gente tem protocolos e DAOs que também tem essa desonestidade. Então eu gosto de ver dessa maneira, e eu não vi dessa maneira, isso é recente, nos últimos meses, assim. Eu li esse artigo e falei, caralho, velho, interessante. E aí eu comecei a ficar um pouco mais otimista. Não acho que são um puta modelo de negócio, mas tem vários venture capital, até a pessoa falou que era sinal de topo, né? Que a Variant Capital, salvo engano, fizeram um texto falando sobre que memificar as coisas era um ótimo modelo de negócio e que vários projetos tinham que seguir esse caminho porque talvez fosse financeiramente mais interessante. E todo mundo falou que era um sinal de topo do super ciclo de meme-coins, porque quando o venture capital começa a falar que meme é bom, na hora de vender, depois você recompra mais barato. Mas ainda assim eu achei legal sobre esse outro ponto de vista, um pouco mais prático, um pouco mais útil das meme-coins. Só um comentário até sobre isso que eu acho que eu pensei agora também. Nunca tinha pensado. Mas, por exemplo, que eu me lembro, né? O fundador do Doge, eu acho que abandonou o Doge faz bastante tempo, né? E vendeu as moedas. Isso não foi um problema. Tal como é quando o cara da Cardano resolve fazer alguma outra coisa. Eu acho que é exatamente, talvez, por conta desse aspecto de centralização, assim, tipo, o dono de uma meme abandonar ela, talvez é, tipo, um motivo de pump. Enquanto que qualquer outro projeto é, tipo, meu Deus. Imagina o Vitalik não pode nunca mudar de opinião. E resolver isso. Um dia ele não acredita mais. O menino não quer mais fazer aquilo. Cansou. Quer fazer outra coisa da vida, quer se alimentar melhor, ficar mais gordinho, tomar um sol. Não pode. Né? Eu acho que talvez tenha também esse peso, assim, no sentido de que quando é muito mais sério, né? A gente não permite que coisas naturais talvez aconteçam, né? Então acho que esse é um aspecto interessante. E aí a gente tem, tipo, Pepe. Ninguém sabe quem é os caras por trás da Pepe. Shiba? Eu acho que também não. É um grupo pseudônimo que criou, né? Eu acho que talvez memes tenham algumas características que a gente queria que tivesse mais em cripto, mas que a gente não reconhece. Até por preconceito, né? Que a gente não olha pra isso, assim. Mas terminei falando super bem. Só que tudo tende a zero no final do dia. Só pra ficar bem confuso no final do que eu tô falando. Pessoal, eu queria já passar para os finalmente, considerações finais aí de Rafa e Guiriba. E antes de devolver a bola pro Lafontine. Só pra dizer assim, né? Eu tô há 8 anos no mercado, full time. Nunca fiz mais nada nessa vida. Eu demorei muitos anos pra comprar uma meme, tá? Porque não servia pra nada, eu li o white paper das coisas. Eu não comprava nada sem ler o white paper, assim. Se eu fosse comprar um token, eu li o white paper inteiro. Assim, vamos entender, tal. A gente, enfim, evolui junto com o mercado, né? Hoje eu me sinto mais confortável com coisas mais degeneradas. Mas eu acho que pra todo mundo que tá no mercado, tá começando... Gente, as coisas têm uma ordem, né? A ordem é, vamos entender o Bitcoin, vamos aprender a baixar uma wallet, vamos fazer o backup da nossa wallet, restaurar o backup pra ver se a gente aprendeu certo o que significa essas coisas. Faz uma transação aqui, faz uma transação ali. Aí dá uma olhada ali, sei lá, no top 10, vê o que você se interessa ali em relação ao top 10. Aprende um conceitinhos, tá todo mundo falando, market cap, o que é isso, né? Vamos aprendendo assim aos poucos. E aí, nesse processo, se você sentir curiosidade e achar legal as memes, tudo bem também. Mas assim, façam um processinho ali inicial, que todo mundo... É o processo de alfabetização. Alfabetizem primeiro, né? Passem por esse processo, se deixem errar um pouquinho também, né? Com segurança, faz parte, todo mundo tem algum erro em cripto para comentar, alguns muito grandes, alguns uns baques gigantescos, outros uns baques menorzinhos, mas existe um processo, né? E acho que, até trazendo, né, a polêmica em relação aos memes, eu acho que no mercado cripto é importante que a gente não tenha tanto... preconceito com as coisas também, né? É se deixar ouvir um pouco. Tem isso aqui que estão falando, deixa eu ouvir. Mas depois que você ouvir, você vai precisar pensar se aquilo faz sentido. E às vezes o fazer sentido é simplesmente realmente fazer umas continhas, olhar uma segunda, uma terceira fonte, um outro ponto de vista ali, pra se permitir. E aí eu acho que é importante. Sejam curiosos sempre com as coisas que estão surgindo. Acho que a curiosidade é das melhores coisas que tem em cripto. Mas junto com a curiosidade também vem... um pouco esse processo de responsabilidade, porque depois vão culpar os influencers, mas tem que fazer essa pesquisa também, tá? E eu acho que é isso. Eu acho que sobre meme-coins, passada a parte de aprendizado que a Rafa explicou belamente, reduzam o QI, sabe? Como é que eu quero dizer isso?
A gente tem a curva de QI, a gente tem o right curve, left curve e o mid curve. O mid curve é a pessoa que estuda demais, eu sempre fui essa pessoa, estudava documentação, etc. Tinha o right curve, que é a pessoa que aceitou que ela não precisa estudar demais, e o left curve, que absolutamente não estuda demais, né? Não estuda nada e acaba ganhando dinheiro por acaso. Seja o right curve. Por quê? Porque você vai estudar, tu vai entender que nem tudo você precisa estudar. Então, essa que é a minha questão, porque eu esbarrei muito nisso, né? Eu procurava projetos com bons fundamentos, com a tecnologia que revolucionar, e aí eu descobri que a maioria dos tokens não serve para absolutamente nada, são um instrumento de especulação e de atenção, tirando Bitcoin é top. Então, acho que essa é a questão, vocês têm que entender que criptoeconomia e atenção, a maioria dos mercados são memes, as memecoins são o submundo dos memes. E aí você tem que, desse mercado, você tem que reduzir o QI mesmo, porque racionalizar memes, pra mim, não faz sentido. Você tem que tentar seguir algumas tendências, mas vale mencionar. Sempre tem dados que vocês podem acompanhar. Carteiras vocês podem acompanhar, volume de moedas, tem várias ferramentas que vocês podem usar para isso. E estudem mesmo essa parte de dados. Não fiquem só porque seu amigo falou que vai subir. Tentem ir por conta própria. Quando vocês conseguirem encontrar moedas que sobem, a sensação é ótima de você ter esse mérito de encontrar moeda que valorize, não porque influencer XYZ. E não é nem problema você pegar moedas com influencers, mas é legal você conquistar isso sozinho, né? Isso demanda tempo e demanda estudo. E além disso, velho, eu acho que experimentação, eu tenho isso pra mim, pelo menos, isso é a tese da Paradigma, mas a minha tese também sempre foi, que é experimentação, velho. Então experimente coisas novas. Se alguém falar que é golpe, velho, estuda pra ver se é golpe. Pode ser golpe, mas não vai na opinião dos outros. Tem que formular a sua própria tese. Na companhia do Uai, eu conversei com a Rafa Romano e com o Guiriba. Rafa, Guiriba, como é que a galera faz para seguir vocês nas redes sociais, para poder continuar ouvindo vocês e para sempre aprender coisas tão importantes como vocês ensinaram aqui pra gente hoje? Ótimo. No Twitter é Disruptivas, H-I-Disruptivas. No YouTube, Rafaela Romano. E no Instagram é Disruptivas só. Tomem cuidado, tem centenas de fakes minhas, infelizmente, nesse momento eu recebo todos os dias umas 5 mensagens de alguém falando: fiquei tão feliz que a sua fake me seguiu. Não sou eu, não vou oferecer nada, não vou querer saber do seu portfólio, dificilmente vou conseguir responder a mensagem que você me enviar. Então, só tomem cuidado também na hora de seguir, pra não seguir nenhuma fake, por favor. Vocês me encontram no Twitter, Guiriba BIB, e também, assim, 90% do conteúdo que eu produzo na Paradigma Education, que é a casa de research que eu trabalho, então paradigma.education no site, e no Twitter, Paradigma Edu também. Então, é isso aí, a gente tá lá, a gente fala de meme pra cacete lá, e dentro da Paradigma a gente fala, o filtro ainda é menor, então a gente fala de muito mais memes lá dentro. Então, essa que é os lugares que eu tô. Melhor casa de research do Brasil, inclusive. Muito bom. Deixa eu chamar o meu gigante amigo também pra ver como é que você se sentiu nessa conversa, nesse bate-papo. Uai, como foi pra você? Pô, maneiraço. Sempre aprendo demais, né, com a Rafa e com o Guiriba. Muito legal. E acho que é muito importante a gente trazer isso, principalmente para quem tá chegando, até mesmo para nós que já estamos há um tempo já, né? Trazer essas contrateses é sempre muito bom. E acho que tem aqui um conteúdo bem maneiro aí para você se aventurar, mas se aventurar gabaritando na avaliação de gerenciamento de risco, que essa é a grande sacada aí. Eu estou muito feliz aqui, quero agradecer já a Rafa, a Guiriba, também quero agradecer todo mundo que está até agora ouvindo, né, o Lafon. Eu quero saber também a tua opinião, o que você achou desse episódio? Eu adorei, eu sou fã dos dois, eu não estava contando isso no começo para... Mas foi muito gostoso. Inclusive eu sempre adoro discussão com pessoas inteligentes, porque a inteligência não é uma sobreposição do outro, a inteligência não é o exercício da subjetividade, né? No sentido de tentar mostrar um vocabulário melhor, tentar sobrepor o outro, etc. Não, inteligência é você discutir pontos de fascínios diferentes sem que pareça que aquilo é uma divergência, porque no final, o que nós queremos aqui na Contratese não é que uma terceira opinião seja formada, que você que está nos ouvindo forme a sua própria opinião. Hoje aqui a discussão sobre memecoins revela duas perspectivas marcantes.
como uma forma inovadora de cultura digital ou como uma manifestação de inutilidade especulativa. De um lado, meme coins podem ser vistas como expressões culturais que democratizam o acesso financeiro, reflete criatividade, inclusive com uma conversa que a gente teve muito interessante entre a Rafa e o Guiriba, que eu vou trazer à tona esse recorte aqui da minha memória, que é que de repente meme coins pode, diga-se de passagem, meu amigo e minha amiga, ser o exercício real do que cripto imaginou filosoficamente que deveria ser as suas condutas financeiras. Para formar uma opinião bem fundamentada, é crucial que você que está nos ouvindo realize pesquisas independentes, analise tanto as potencialidades quanto os riscos das meme coins, como o Guiriba anunciou várias vezes, e a atenção às influências externas, como líderes de opiniões e tendências de mercado, como a própria Rafa trouxe para a gente algumas advertências sobre o posicionamento de influencers a respeito de como eles fazem sua própria grana. E assim como, por exemplo, até para relembrar o que a Rafa trouxe muito importante, faça sua continha, aprenda sobre termos, ouviu o que é market cap, vai lá saber o que é, converse com a Rafa, siga o Guiriba, converse com ele, aprenda e claro, fique sempre com a gente aqui no Contratese, no Estúdio Blocafé e todos os produtos de conhecimento e de ponte que o Blocafé traz para o Web3. Eu incentivo a exploração crítica e continua o tema, a continuidade do tema na sua discussão. Deixe nos seus comentários qual é a sua opinião sobre isso. Memecoin tem cultura ou inutilidade? Eu, William Fontini, fico por aqui. Beijo Ai, beijo Guiriba, beijo Rafa, a todos vocês. Beijo do Magro. Tchau.